Olá, queridos profissionais da saúde estética. Estamos aqui mais uma vez para um treinamento cíclico. E o assunto de hoje vocês vão adorar. Por quê? Nós estaremos falando novamente sobre genética e epigenética e de que forma poderemos trabalhar com essa cientificidade a nosso favor. Falando de tratamentos personalizados, falando de realização de prontuários estéticos, enfim, muitas novidades que vocês irão adorar. Vamos começar então falando inicialmente da inovação na logo da nossa linha Alchemy. A linha Alchemy Genetic ganhou agora a versão Buddy. Com isso, ela ganhou também uma inovação na sua logomarca. Antes, nós tínhamos como inovação o DNA e a borboleta, que mostrava a transformação da alteração inestética em beleza. Agora, nós estamos com o DNA transformado na digital. Por quê? Existem 4 coisas específicas que caracterizam cada um de nós, seres humanos, como ser único. Vamos lembrar quais seriam? Nós temos o DNA, que antes era utilizado na linha. Nós temos a nossa estrutura na palma da mão. Nós temos a íris dos olhos e nós temos nossa digital. Por isso, então, a linha Alchemy Genetic ganhou como símbolo a digital. Porque você é único, seu cliente é único. O tratamento ele tem que ser personalizado. Com isso, ganhamos também a gota. Por que a gota? Porque dentro da inovação da linha Alchemy Genetic, nós vamos buscar na cosmetologia muitos concentrados que vão direcionar o tratamento de quantidade de gotas de cada um desses sérums. Sérums sem adição de água, por isso as gotas é que trazem a personalização, a beleza. Mas antes de começarmos a falar de toda essa inovação que estamos trazendo para vocês no tratamento corporal, vamos abordar um pouquinho mais sobre a necessidade que os nossos clientes trazem para nós quando vêm em busca de um tratamento estético. Começamos então falando sobre a personalização de tratamento, a personalização de avaliação. Quando o seu cliente, paciente, chega até você, no primeiro dia, onde você precisa conhecer todas essas minúcias desse cliente, você precisa realizar a avaliação personalizada. E dentro dessa avaliação personalizada, você terá que lembrar que o teu cliente ele está trazendo consigo uma história. Essa história que o cliente traz como construção da sua personalidade e da sua vida até o momento de te conhecer, traz muita importância no momento da avaliação personalizada e no direcionamento de um tratamento adequado. Existe a influência do meio, existe a influência da alimentação, existe a influência do estresse, existe a influência do tipo de trabalho que esse cliente, paciente realiza. Por isso é muito importante você estar sempre conhecedor dessa história para direcionar o tratamento e também essa história traz as principais causas de uma alteração inestética que ele possa estar apresentando. Por que é muito importante nós realizarmos uma avaliação personalizada, nós conhecermos o nosso cliente? Porque existem pesquisas, como por exemplo Savoy e Bota, que trazem conhecer os clientes, suas necessidades e suas motivações individuais são fatores decisivos para estabelecer uma vantagem competitiva ante os concorrentes. E como nós sabemos que o nosso mercado de trabalho hoje está muito competitivo dentro da área da imagem pessoal e da saúde estética, nós precisamos ter essa excelência de atendimento, aonde nós vamos fazer o diferente para fidelizar o nosso cliente aos nossos serviços. Eles também falam que as informações dos seus clientes servirão de base para o desenvolvimento de novos produtos, serviços e tecnologias que venham suprir as necessidades não correspondidas.
Então, quando nós vamos enxergar nosso cliente, paciente, quando ele chega até nós, ele não é simplesmente uma estrutura física, ele não é simplesmente o corpo físico, ele não traz simplesmente as alterações anestéticas, mas nós precisamos entender esse cliente, conhecer a sua história e justamente saber que no mercado competitivo que nós estamos hoje, nós precisamos ter excelência nos atendimentos, porque eles buscam esse tipo de atendimento. E a partir do momento que você apresenta excelência de atendimento, você fideliza seu cliente, você faz a diferença de mercado e a competitividade diminui. Vocês devem estar pensando do outro lado da tela, mas por que falar sobre isso se nós vamos falar sobre imagem pessoal, tratamentos corporais? Porque hoje, o verdadeiro profissional da saúde estética do século XXI, ele tem que pensar também em como se manter no mercado de uma forma competitiva. E a excelência no atendimento traz justamente esses diferenciais. A avaliação personalizada, ela faz parte dessa excelência de atendimento. Por isso, então, nós fizemos essa pequena introdução para vocês. Mas a partir de agora, no momento que vocês conhecem essa filosofia de atendimento que nós iremos passar, isso vai ficar um pouco mais latente na memória de vocês. Dentro de uma procura de mercado de tratamentos estéticos corporais, nós sabemos muito bem que os nossos clientes estão acostumados a buscar o tratamento de gordura, de celulite, de flacidez, de estrias, mas nós precisamos desenhar um contexto onde o indivíduo está integrado na sociedade. Nós precisamos conhecer essa história do nosso cliente-paciente. E a primeira coisa que nós temos que ter em mente nesse momento é a ressignificação de tratamentos estéticos para a busca de equilíbrio. Como assim? Acompanhem na tela. Vocês estão visualizando ali um triângulo, que a gente pode chamar isso de tríade. Nessa tríade, a gente tem como base alimentação e atividade física e a gente tem na parte superior a estética. Imaginamos também que esse triângulo pode ser um iceberg. Quando a gente tem a visão de um iceberg, a gente enxerga somente a ponta dele fora da água e o restante embaixo. Como nós não temos uma visualização, nós não sabemos o tamanho desse iceberg, nós não sabemos a estrutura desse iceberg. Então, por isso, a estética ela fica na ponta, ela fica na visão, ela fica na parte do que a cliente busca no resultado de tratamento. Mas nós, como profissionais da saúde estética, precisamos entender que existe toda uma estrutura. Então, se nós vamos buscar o resultado eficaz, nós precisamos entender que nós temos que buscar o equilíbrio do nosso organismo, o equilíbrio dos nossos sistemas no nosso corpo. Por isso, então, a base dessa pirâmide fica a alimentação. Nós somos o que comemos, tudo que nós colocamos para dentro do nosso corpo, ele pode refletir em equilíbrio de saúde ou em desequilíbrio, trazendo a doença, como consequência também trazendo alterações anestéticas. A atividade física, ela vem logo em seguida como uma necessidade importante de estímulo de metabolismo para manter o equilíbrio e a homeostase corporal. E o reflexo de tudo isso em cima, na pirâmide, sendo a estética, que é o nosso assunto direcionado nos tratamentos. Por que nós precisamos pensar dessa forma? Porque nós temos que ter uma visão holística do nosso cliente-paciente. Dentro dessa ressignificação de tratamentos estéticos, a falta da visão holística do meu cliente pode me causar uma deficiência no resultado. Então, o profissional de estética do século XXI, um profissional aesthesis, ele precisa ter essa visão holística. Por quê? Segundo Fontanella, 2013, o ser humano é um ser inteiro, e o que significa, então, ser completo, total, global, integral, holístico. Do ponto de vista do ser humano, o ser humano é visto como um complexo físico, mental, emocional e espiritual. E dentro dessa ressignificação de tratamentos estéticos, trazemos também o conceito de saúde segundo a Organização Mundial da Saúde,
que define saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental, social e não meramente a ausência da doença. Então vocês podem observar que a questão estética, ela faz parte de um contexto. Não é por falta da saúde que você está doente, mas sim por falta de um equilíbrio em bem-estar físico, mental e social. Dentro também da busca pela qualidade de vida, a própria Organização Mundial da Saúde, juntamente com seu instrumento de avaliação de qualidade de vida, o QOL-100, aplicou pesquisas onde tem o domínio 2, que é o domínio psicológico, que vocês podem acompanhar na tela, e que traz sentimentos positivos, pensar, aprender, autoestima e imagem pessoal, e sentimentos negativos. Então vocês podem perceber que na busca por uma qualidade de vida, até o próprio conceito da Organização Mundial da Saúde, entra situações que são reflexivas na parte estética, que é a parte que nós cuidamos, né? E mais um estudo para embasar a nossa cientificidade, também um instrumento de avaliação de aplicação em pacientes com celulite, chamado Celucol, onde faz uma avaliação do quanto essa alteração inestética ela pode afetar o autoestima das mulheres na convivência social. Conseguem observar então, gente, que a estética hoje ela é vista, assim como ela é muito procurada no seu consumo, ela é vista também como uma busca pela qualidade de vida. Nós precisamos então nos preocupar, porque a atuação que nós temos no mercado de trabalho, na saúde estética, ela é muito significativa e reflexiva no nosso cliente paciente, como uma qualidade de vida, uma autoestima, um equilíbrio do corpo como um todo. Agora a grande pergunta que não quer calar. Se dentro dessa classificação da pirâmide que vocês conheceram, a estética ela fica no topo e ocupa o menor espaço para o equilíbrio do corpo como um todo, por que a gente trata a estética então? Por que a gente trata a celulite? Por que a gente trata a estria? Por que a gente trata a flacidez? Por que a gente trata o edema? Por que a gente não busca a qualidade na nossa saúde ao invés de buscar o tratamento estético das alterações inestéticas? Porque é aquilo que nós enxergamos. Nós não enxergamos a alteração da saúde, a falta de saúde ou a alteração do nosso metabolismo. Nós enxergamos sim a estria, a celulite, a flacidez. E é isso então que o nosso cliente vem buscar como tratamento. Mas o bom profissional, ele tem que estar atento a tudo isso, ele tem que dominar essa estrutura fisiológica, essa estrutura do organismo e entender o que aquele indivíduo está trazendo como problemas de alterações no seu metabolismo e que isso estão refletindo nas alterações anestéticas. Por isso, então, a avaliação personalizada. Por isso, então, a aplicação do PAC, Prontuário de Avaliação Corporal. Mas e onde fica todo o embasamento genético e epigenético? Segundo Neto, 2006, e segundo Ramos, 2003, já estava-se classificado, conceituado, síndrome de desarmonia corporal. O que seria síndrome de desarmonia corporal que foi comentado pela primeira vez por Neto em 2006? São alterações anestéticas, 3 ou mais, do qual apresenta síndrome e não somente mais a alteração. Porém, Ramos, em 2003, ele coloca esse SDC, síndrome da desarmonia corporal, como a alteração metabólica induzida por herdabilidade genética e epigenética e potencializada pelo perfil epigenético, ou seja, o fenótipo desenvolvido ao longo da vida. Observem na tela, então.
Olha como se apresenta a estética no Brasil. Olha o tipo de fenótipos, genótipos, estrutura de propensão genética que nós temos como um todo. Mulheres baixas, mulheres altas, longilíneas, normolíneas, ginoides, androides, fototipos diferentes. O que está acontecendo nos tratamentos estéticos hoje? Independente do genótipo, do fenótipo, os profissionais estão utilizando os protocolos de estética como se fossem carimbo, fazendo da mesma forma em todo mundo, sem levar em consideração, principalmente, a questão epigenética, ou seja, o histórico de vida de cada paciente. Por isso, a avaliação personalizada, ela é muito importante nesse momento de atendimento. Por isso, então, todo o embasamento dado ao desenvolvimento da linha Alchemy Buddy foi justamente nessa questão de avaliação personalizada, entender a epigenética que esse meu cliente traz para que eu possa desenvolver o melhor tratamento personalizado e alcançar os melhores resultados. Começo então fazendo todo um embasamento científico e um direcionamento que foi dado à pesquisa do desenvolvimento da linha Alchemy Buddy, para que vocês possam entender toda a cientificidade que foi colocada na busca do desenvolvimento de cosmetologia colocado nessa linha. Precisamos entender que existe o equilíbrio do tecido conjuntivo. Como que se faz a busca para esse equilíbrio? Segundo Pascoal e Cunha, 2012, e Ramos, 2003, nós vamos conceituar as unidades operacionais, entender cada unidade, entender o foco de atuação da cosmetologia nestas unidades, para que possamos entender como direcionar o tratamento personalizado para as alterações inestéticas que o meu cliente paciente está trazendo até mim. Primeiro, nós temos a unidade operacional neurovegetativa. Essa unidade operacional neurovegetativa, ela irá comandar todas as outras unidades onde nós temos as alterações inestéticas instaladas. A unidade operacional neurovegetativa estará atuando no sistema nervoso simpático, parasimpático e que reflete isso nos tecidos mais superficiais da nossa pele, derme e hipoderme. Dentro dessas unidades, após a unidade operacional neurovegetativa já conceituada, nós vamos conhecer a unidade matricial e intersticial. Quando eu falo em unidade matricial e intersticial, eu estarei falando de fibroblastos, porque eu estou falando de dermo e hipodermo. Os fibroblastos na derme aqui, eles são responsáveis por produção de substâncias que vão atuar na situação de flacidez, na situação de estrias. Por isso, então, nós iremos buscar dentro da cosmetologia a adesão celular, barreira cutânea ligada à hidratação, composição da MEC e proliferação celular. Tudo ativos direcionados à recuperação dessas estruturas para que eu tenha um reflexo na saúde da pele, na beleza da pele. Tratando assim, de uma forma, a flacidez e as estrias. Na unidade microvasculo intersticial, o nosso foco de atuação será em capilares e vênulas. Por isso, então, nós vamos ter ali, na busca da cosmetologia, ativos que vão atuar na vascularização, na circulação linfática e no controle de resposta inflamatória. E na unidade energético-adiposa, nosso foco de atuação dentro da cosmetologia serão as células de adipócitos, aonde estão responsáveis por acúmulo de energia que, quando em excesso, provoca a gordura localizada, provoca a alteração inestética da obesidade, se for o caso. E dentro da cosmetologia, o nosso foco de busca foi metabolismo de lipídios. Pensando um pouco em corporal, essa seria a principal busca de tratamento, né?
estímulo de metabolismo para redução de gordura localizada. Vocês conseguiram perceber, então, que dentro dessas unidades operacionais conceituadas e também definindo o alvo de cada unidade, que seria fibroblasto, capilares, vênulas e adipócitos, nós vamos conseguir oferecer, através da cosmetologia, ativos que vão atuar de forma sinérgica e que vão refletir no reflexo do resultado, proporcionando assim resultados mais eficazes. Tudo bem, nós conseguimos então conceituar o que está no embasamento genético, a busca dos ativos de cosmetologia no embasamento genético. Mas e na questão epigenética? Como fica isso? A questão epigenética será justamente a personalização do tratamento, a quantidade de gotas de cada ativo cosmético, de cada concentração de sérums com os ativos cosméticos, onde trarão a definição de um tratamento personalizado. Para fixarmos então, herdabilidade genética nos constitui no biotipo, aumento de massa adiposa localizada e, sobretudo, de distribuição do tecido gorduroso no nosso corpo, que eu posso ter estrutura androide, ginoide, longilínea, normolínea, e suscetibilidade às insuficiências circulatórias de retorno e linfopatias periféricas. Então, isso é a constituição genética, é a herdabilidade genética. Já o fenótipo, ou o perfil epigenético, que eu vou conhecer em cada avaliação personalizada que eu realizar do meu cliente, ele vai trazer dentro do seu histórico o seu tipo de dieta, o sedentarismo, o iatrogênico ou medicamentoso, alguns medicamentos que podem estar ocasionando algumas alterações, o psicológico, e os fatores físicos compressivos locais, que seriam internos, só para vocês terem uma ideia, seria, por exemplo, uma gestação, uma deficiência no sistema digestório, intestino, e os externos, que seriam o que os externos? Seria vestuário, o modo como essa pessoa fica em seu trabalho, muito tempo em pé, muito tempo sentada. Se ela no seu trabalho usa salto acima de 5 centímetros, se fica muito tempo com esse salto, então tudo isso são influências que podem ocasionar como fatores epigenéticos, como o perfil epigenético. Para entendermos o conceito, então, o ser humano possui uma codificação genética que constitui o seu genótipo, influenciado pelo biotipo constitucional corpóreo. Porém, isso não é determinante, visto que é modificável pela influência ambiental e pelos hábitos adotados. Essa modulação gênica resulta no fenótipo do indivíduo, sendo assim a influência epigenética. Sabendo de todos esses conceitos dados pela genética e pela epigenética, e também entendendo e conceituando as unidades operacionais e as suas alterações metabólicas, fomos em busca da solução cosmética. Por isso, então, nasceu a linha Alchemy Body, que está embasado em 5 sérums principais, onde o tratamento será personalizado com a composição específica de um produto cosmético para determinado paciente cliente. Dessa forma, nós teremos também a constituição de um creme personalizado. E quais seriam esses produtos? Os produtos principais da linha Alchemy Body são 5 sérums, sem adição de água, com ativos vetorizados, biomiméticos e bases biocompatíveis. Então vamos ver aqui no quadro. Para atuar na unidade matricial e intersticial, desenvolvemos o Body Hydra e o Body Firm. O Body Hydra é um sérum reparador, que trará
a atuação na adesão celular, na barreira cutânea ligada à hidratação. O Body Firm é um sérum firmador que atuará na composição da MEC e proliferação celular. Para atuar na unidade microvasculo intersticial, desenvolveu-se então o Body Enforce e o Body Dream. O Body Enforce é um sérum venotônico que atuará na vascularização. O Body Dream é um sérum drenante que atuará na circulação linfática e no controle de resposta inflamatória. E para atuar na unidade energético-adiposa, desenvolvemos o Body Lipo, que é um sérum lipolítico, que atuará no metabolismo de lipídios, onde mais todos nós queremos que haja o resultado, a redução de gordura localizada. Mas existe sim a sinergia entre estes sérums no momento da aplicação dele. Que quem dará essa sinergia e a quantidade de gotas será justamente o histórico desse nosso paciente, a avaliação personalizada, onde, através das respostas dadas ao PAC, será definido a quantidade de gotas de cada sérum. Este é o nosso kit Alchemy Body. Ele vem constituído de uma maleta, acessórios e os 10 produtos, onde estarão atuando em formas de ciclos dentro do tratamento. Conheceremos então um por um. Para o início do tratamento, onde nós precisamos de um preparo desse organismo, nós temos o ciclo detox. Nesse primeiro momento do ciclo detox, nós estaremos trabalhando com o Body Peel. O Body Peel é duo peeling, apresentando então dupla esfoliação química e física, combinando extratos de plantas que contêm os alfa-hidroxiácidos, juntamente com as esferas vulcânicas. As esferas vulcânicas, elas estão substituindo o polietileno, então aqui nós temos um produto eco-friendly, ou seja, joga a favor da natureza, não contamina o meio ambiente. E dentro do composto de ácidos químicos, traz aqui ácido lático, cítrico, málico e glicólico. No segundo momento, para o processo de detoxificação, nós trazemos a Body Mask. A Body Mask é uma máscara de detoxificação, composta de argila vermelha, extrato de algas, chá verde, frutas vermelhas, gengibre e grapefruit. Para finalizar esse processo de detox, estaremos atuando com drenagem linfática associado ao nosso produto base, o Body Cream, que vocês verão tudo isso na prática daqui a pouquinho. Para iniciarmos esse segundo ciclo lipolítico e firmador, nós vamos então preparar o corpo da cliente e começaremos a fase lipolítica utilizando o Body Hot, aonde é um mousse efervescente estimulador do metabolismo. Por que estimulador de metabolismo? Acompanhe na tela. Ele traz o Nano 3C, que é um composto de óleo de cártamo, óleo de coco e óleo de cravo. Excelente estimulador de metabolismo. O Fisiogenil, que são sódio, manganês, magnésio e zinco em forma de PCA, muito importante para estímulo de eliminação de edemas, para recuperar a barreira cutânea da nossa pele. E o Sensi Hot, que é um ativo que vai estimular o aquecimento tecidual sem a presença do nicotinato. Então, ele não provocará a vascularização, a hiperemia que nós conhecemos, mas sim ele provocará o calor através das terminações nervosas presentes na superfície da pele. Então, é um excelente produto para ser o substituto para aquelas pessoas que querem um estimulador de metabolismo, mas não podem utilizar nada com nicotinato de metila. Dentro dessa segunda fase, que é o ciclo lipolítico e firmador, é que entrarão as estrelas do kit. Como será utilizado esses sérums? Através do preenchimento do PAC, com as respostas dadas às perguntas, será gerado um relatório e nesse relatório terá a quantidade específica de gotas de cada sérum. Aqui, então, nós estaremos fazendo a personalização do produto específico para cada cliente. Vamos conhecer cada um dos sérums? Temos, então, o Body Dream, que é o sérum drenante.
composto por DNA Body Complex, que suportará e dará sinergia de ativos do Slim Buster H Complex, que é um composto de marapuama, catuaba, fáfia, extratos de erva mate, fator de crescimento vascular e aqui em destaque o Dream Intense óleos essenciais, um composto de óleos essenciais onde entra alecrim, cipreste, artemísia e zimbro. Óleos essenciais que intensificam a drenagem linfática. Nós temos dentro desse sérum, sem adição de água, em bases biocompatíveis, 98,6% de função ativa. O segundo sérum, o Body Force, que é o nosso sérum venotônico, ele trará na sua composição, na base DNA Body Complex, extrato de arnica a 100 mg por grama, o extrato de cavalinha, o extrato de castanha da Índia e o extrato de centela asiática. O terceiro sérum seria o nosso Body Firm, o sérum firmador, que dentro da composição DNA Body Complex traz a sinergia de ativos Raffermine, Demai, nanovetorizado, nutripeptídeos, Vederine, muito conhecido como vitamina D-like, Dragosine, que é um antiglicante fenomenal que protege as fibras de colágeno contra a glicação, e o Pro-TG3, que é uma sinergia de compostos de ômegas, ômega 3, ômega 6, ômega 9 e vitamina C. Este ativo, Pro-TG3, promoverá um aumento de fibras de colágenas elásticas e a inibição da expressão de metaloproteinase 1 e 9, que são enzimas que provocam a degradação de colágeno também, das fibras de colágeno também. E, com a presença da vitamina C, auxilia a síntese de fibras de colágeno. Vamos conhecer agora, então, o nosso Body Hydra, sérum reparador. Esse seria o nosso quarto sérum. Dentro do DNA Body Complex, nós temos a sinergia de ativos ácido hialurônico, hidroxiprolizilane C, fator de crescimento insulínico, o óleo de rosa mosqueta também nanovetorizado e o Aquasense. Aqui nesse sérum nós temos 98,8% de função ativa. Entre todos os ativos importantes dentro desse sérum, o que se destaca é o Aquasense. Por quê? Ele promove o aumento na expressão gênica dos aquaporinas presente na nossa pele, que é uma proteína de envelope que dá proteção às células, melhorando assim a adesão entre os corneócitos e aumentando a hidratação da pele. E o nosso quinto sérum, estrela da linha Alchemy Body, é o nosso sérum Body Lipo. O Body Lipo é o sérum lipolítico, que dentro do DNA Body Complex, ele traz o Ecomensur, que é uma sinergia dos ativos laranja amarga, chá verde, gengibre e L-carnitina. Traz também o fosfatidilcolina em 10 mg por grama. Traz o composto lipolice, que tem cafeína, chá verde, L-carnitina e azeticoside. Traz o composto Slim Buster H, que traz marapuama, catuaba e fáfia. O Pro Sviltio e o Lipaut. 97,8% de função ativa dentro deste sérum. E o ativo, entre tantos ativos maravilhosos aqui, o que podemos destacar é o Lipaut, porque ele estimula a beta-oxidação de ácidos graxos e induz a expressão do gene, tornando a enzima ativa e promovendo a termogênese. Para auxiliar nesse ciclo lipolítico e firmador, nós temos a opção de trabalhar terapêutica manual ou terapêutica com associação à eletroterapia. Para a terapêutica manual, a linha oferece o Body Cream, que é um creme base, onde possibilitará você realizar manobras de massagem para intensificar o tratamento. Para a terapêutica de eletroterapia escolhida, você terá o apoio do Body Electric, um gel neutro que você poderá associar ao aparelho de eletroterapia ou terapêutica escolhida dentro
de acordo com o aparelho escolhido para ser utilizado. Bom, vocês conheceram todos os produtos e a tecnologia cosmética que está presente nessa linha. Conheceram também os ciclos que nós vamos atuar nos tratamentos. Agora, como utilizar tudo isso? Pensando nessa indagação, a Bonavita Cosméticos oferece, junto com essa linha Alchemy Buddy, um tablet que hospedará o aplicativo também desenvolvido pela Bonavita, que é o aplicativo Alchemy Buddy, que está à avaliação personalizada. Então, este aplicativo, ele compõe-se de 37 perguntas que dará o embasamento epigenético na primeira fase de avaliação. Na segunda fase de avaliação, entrará a parte de avaliação física, onde você alimentará todos os dados do seu cliente, como, por exemplo, o índice de massa corpórea, circunferência da região a ser trabalhada, seja abdômen, seja coxa, seja braço, a parte de fotodocumentação, que será padronizado por um tapete, e você terá todos esses dados alimentados, personalizando o tratamento e o direcionamento de todos esses 10 produtos que compõem a linha Alchemy Buddy. Após alimentarmos todos esses dados dentro desse aplicativo, isso proporcionará um relatório. Esse relatório, do qual irá para o seu e-mail, o e-mail que você cadastrou no aplicativo, te dará o direcionamento do tratamento que você vai realizar em cabine, personalizando todo esse atendimento para o seu cliente paciente. Acompanhe na tela um exemplo de relatório emitido pelo aplicativo. Então, nós temos a região estipulada no tratamento, nós temos os 5 sérums presentes no relatório, que são os 5 sérums presentes na linha, e a contagem de gotas de cada sérum, que foi o tratamento personalizado devido às respostas dadas ao preenchimento desse pack. E fique tranquilo, faremos tudo isso no nosso próximo bloco, que é o bloco da prática. Para encerrar essa parte de introdução, esta linha Alchemy Buddy tem a versão profissional, mas também conta com a versão home care, porque a gente sabe que um bom tratamento, para o resultado ser rápido e eficaz, é muito importante a utilização da manutenção pelo cliente em casa. Dentro dessa manutenção do cliente, nós teremos então os seguintes produtos. O Buddy Hatch, que é um spray, onde teremos uma loção hiperemiante que atuará no aumento de circulação sanguínea superficial, melhorando a permeação de ativos a ser utilizados em seguida. O Buddy Gin, que é um produto base creme, que também provoca hiperemia com presença do nicotinato, enriquecido com cafeína, fosfatidilcolina, que atuará na redução da celulite 3 e 4 e gordura localizada. O Buddy Up, que é um creme para tratamento de flacidez e estrias. Buddy Out, cosmético multifuncional enriquecido com potentes ativos que atuará na redução de gordura localizada, combate a flacidez, combate a celulite, também prevenção de estrias. Buddy Sculpt, que é enriquecido com cafeína e extratos botânicos para auxiliar no tratamento de redução de celulite, drenante e regenerador da epiderme. O Buddy Groove, que é um creme rico em ativos específicos ao tratamento de estrias, onde a aplicação é pontual, melhorando assim a sua aparência. E o Buddy Hot, que é um mousse efervescente enriquecidos com ativos lipolíticos, termogênicos e estimulantes do metabolismo. O direcionamento desses produtos home care será dado conforme a alteração inestética que o seu cliente paciente apresenta ou a região que você estipulou para fazer o tratamento. Vamos mostrar aqui, então, alguns resultados que foram obtidos com os tratamentos da linha Alchemy Buddy. O primeiro, cliente-paciente com 24 anos, o benefício do ciclo detox, onde houve uma melhora nos multifatoriais da lipodistrofia ginoide. O segundo, paciente-cliente de 46 anos,
também os benefícios do ciclo detox, melhora nos multifatoriais da lipodistrofia genoide. Aqui, uma paciente de 46 anos, observem nessa tela que essa cliente paciente, na 7ª sessão, já apresentava um resultado eficaz. Porém, na reavaliação do quadro dela, feita pelo profissional, através da realização do PAC novamente, deu-se continuidade até a 12ª sessão, onde o resultado apresentou-se melhor ainda. Isso é muito interessante comentar. Quantas sessões para obter um resultado? Também é muito relativo. É importante, a cada 4, 5 sessões, reavaliar esse cliente para observar a continuidade do procedimento ou talvez até a readequação do tratamento. Por isso, sim, tratamento. E essa paciente cliente de 28 anos, onde recebeu o tratamento da linha Alckmin completo, onde comprovou-se, através de imaginologia, que é o exame de tomografia computadorizada, a diminuição de 9,25% do tecido adiposo da região tratada, que foi a região abdominal. Com esses exemplos, conseguimos comprovar a eficácia dessa linha. Convido vocês também a utilizarem essa linha com embasamento científico na genética, epigenética, trazido para a cosmetologia e, com certeza, também comprovar a eficácia na clínica de vocês. Torna-se um profissional diferenciado no mercado. Voltaremos a seguir, onde vocês comprovarão como é fácil trabalhar com essa linha.